Primeiramente, quero pedir aqui permissão ao meu amigo Peter, do canal Ancapso. Eu tenho que mostrar para vocês aqui, olha isso, gente. Entenda por que translado de corpo de Juliana Marins não será pago pelo governo. Estadão. Olha isso, cara. O translado do corpo da turista brasileira, Juliana Marins, de 27 anos, morta após cair em uma trilha no vulcão na Indonésia, não será pago pelo governo federal, confirmou nesta quarta-feira, dia 25, o Itamaraty ao Estadão. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a legislação brasileira, entre aspas, proíbe expressamente que o serviço seja pago com recursos públicos. Filha da putagem esse governo. Olha, deixou o pessoal morrer lá. Olha, eu não tenho o que falar, vou deixar Peter falar. Fala aí, meu irmão. Esse é o Ancapso e nós vamos falar do caso da Juliana, né? Infelizmente ela veio a falecer, a gente fez um vídeo sobre isso já falando sobre o acidente que aconteceu com ela lá no vulcão na Indonésia, e realmente uma fatalidade muito terrível. Quem faz trilha, quem faz aventura sabe que é uma atividade de risco, mas é lógico que todo mundo esperava que tivesse uma ajuda para ela, no momento que ela caiu, que tivesse um apoio e coisa e tal, né? Infelizmente, ela não teve esse apoio rapidamente, né? Ficou 4 dias no lugar. Lembrando que, como eu falei para vocês, eu falei no meu vídeo, aquele lugar que ela aparece ali, que divulgaram a foto pra caramba, aquilo ali foi só no primeiro dia. No segundo dia ela já não estava mais ali, não se sabe o que aconteceu, né? Eu imagino que talvez tentem investigar se ela tentou se mover e acabou caindo, se ela tentou descer e acabou caindo mais adiante, não se sabe o que aconteceu. Mas ela estava naquela posição que aparece ali no lugar só no primeiro dia. Enfim, as condições meteorológicas estavam muito difíceis e coisa e tal. Infelizmente, ela veio a óbito. O corpo dela está sendo resgatado neste momento que eu estou gravando o vídeo. Eu estou gravando o vídeo na noite do dia 25 aqui no Brasil, né? Ou seja, talvez já tenham resgatado o corpo nesse momento, mas aí surgiu um outro problema, né? Ok, tem a acusação de negligência e coisa e tal, isso daí vai ser resolvido pela justiça. Agora, o curioso é que o governo Lula alegou que não vai pagar para trazer o corpo da brasileira morta. O Lula se recusou. Agora, o pior dessa história é que o Lula falou que não vai pagar o dela, mas pagou o da Nandini, né, da corrupta lá do Peru, que estava sendo acusada de crime de corrupção no Peru. O governo Lula mandou um avião da FAB lá pegar ela, né? E não foi só esse caso, não, cara. Tem uma lista de coisas. O cara lá de Israel, o amiguinho da Greta lá, que resolveu ir de barco para Israel, não sei o que lá. Tem uma lista de pessoas aqui que foram ajudadas pelo governo Lula. Até o cavalo, lembra do cavalo lá no Rio Grande do Sul, quando teve enchente no Rio Grande do Sul, né? Mas a menina não pode ajudar, não tem como ajudar. Aí o mais absurdo é que o pessoal diz aqui, ó, não, olha só, aqui está explicado no UOL, por que o Itamaraty não trará o corpo da brasileira de volta? Aí diz aqui, não, porque o artigo 257 do decreto XYZ veta o pagamento de despesas. Mentira! O UOL está fazendo fake news. Isso é mentira. Eu vou ler com vocês o decreto, porque vocês vão ver o que está escrito ali no decreto. Não veta porcaria nenhuma. É verdade, o decreto diz que não é obrigação do governo trazer o corpo. Mas não ser obrigação do governo não é o mesmo que vetar que o governo traga o corpo. São coisas diferentes, você concorda comigo? Ok, não é obrigação do governo trazer o corpo, até porque tem um monte de brasileiro num monte de lugar. Se o pessoal morre, o governo vai mandar pegar o corpo de todo mundo para trazer para o Brasil, é uma despesa grande. Mas não veta, não proíbe o governo de fazer isso. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Quanto Maior o Amor, Mais Caro o Seu Custo, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Meus sentimentos aí à família, os amigos da Juliana, realmente uma coisa muito triste, uma aventura que certamente era a aventura da vida dela, ela gosta desse tipo de coisa, gostava desse tipo de coisa, e acabou terminando numa tragédia por inúmeros fatores. Eu não vou entrar mais nesse assunto, eu já falei sobre várias coisas no outro vídeo. O ponto que eu quero falar aqui é sobre o translado do corpo, né? Então,
O corpo dela foi recuperado graças a voluntários. Vocês sabiam? O pessoal que ficou falando, não, porque o governo que tem que resolver, que tem que fazer lei. Acabou que o que resolveu o problema dela, pelo menos de trazer o corpo dela, foram os voluntários, tá? Foi gente que foi lá para ajudar mesmo, sem cobrar nada, sem ter ligação com o governo nenhum. Inclusive, o translado do corpo de volta para o Brasil, o Alexandre Pato, um jogador famoso do Brasil, se comprometeu a pagar esse custo do translado do corpo dela. É um custo caro, tá? É mais do que uma mera passagem de avião, porque, né, tem todo o cuidado de acomodar o corpo e coisa e tal. Bom, enfim, o pessoal está criticando a coisa toda aqui, mas eu não vou entrar na crítica de o que aconteceu, a negligência, de quem foi a culpa, se foi do guia, se não foi do guia. Isso que a gente já falou no outro vídeo, eu não vou entrar mais nesse assunto, né? O ponto é, infelizmente, ela veio a óbito, e aí o problema que a gente tem agora, o corpo dela está sendo resgatado nesse momento, né? Ele caiu muito mais, tá? Lembra que eu falei para vocês no outro vídeo, né? Aquela primeira foto que aparece ali, aquilo foi no primeiro dia, depois ela já não estava mais lá. E teve vários dias de tempo muito ruim, né? E esse tipo de coisa em trilha realmente é complicado. Não tem muito como resgatar a pessoa com um tempo muito ruim, né? Algumas pessoas estão alegando que teve um turista americano que sofreu o mesmo problema e eles resgataram e coisa e tal, mas você não sabe como é que é a questão de tempo, né? O clima faz diferença. Bom, eu não sei, eu não vou entrar nesse assunto, eu não sei o que está certo, o que está errado nisso daí, né? Agora, o que chamou a atenção do pessoal é que o Itamaraty, o governo Lula, não pagará para trazer o corpo da brasileira. Diz o governo Lula que a responsabilidade é da família, né? Que é a família que tem que trazer, não tem nada a ver não, a família tem que trazer. Agora, aí o pessoal lembrou de um monte de coisa, né? Pô, o governo Lula mandou um avião da FAB para trazer a corrupta do Peru, a mulher lá do ex-presidente do Peru, né? Que foi acusado de corrupção no Peru, foi preso, ela tinha um mandado de prisão para ela, mas como é esquerdista, amiga do Lula, né? Agora o curioso é que essa menina também, pelo que o pessoal está falando, ela era mais à esquerda, né? Mas, no entanto, o Lula, é o que eu falo para vocês, meu amigo, a esquerda, o grupinho que está ali no poder é o que manda, o resto dos esquerdistas é tudo idiota último, amigo, eles não estão nem aí para ninguém, cara. Enfim, o Lula mandou um FAB para pegar lá a corrupta do Peru, mas não arrumou uma aeronave para pegar a Juliana lá na Indonésia, né? Com todo o caso, com todo o furor que esse caso causou no Brasil, com toda a mídia que tem, o governo não quis mandar um jato para a Janja. A Janja foi visitar Moscou uma semana antes do Lula, cara. Foi com um jato só dela. O jato dela foi lá para Moscou, levando sabe-se lá o quê, ou só ela no final das contas, né? Ela disse que é mentira ao dizer que levou mais alguma coisa. Não levou mais nada, foi só ela mesmo. Ou seja, mostra o desperdício de dinheiro público do jato indo para Moscou para levar a Janja para passear. E esse jato não pode pegar a menina lá, não pode pegar o corpo dela lá, porque não, afinal não pode, né? Aqui, ó, o cara lá da Greta, lá, o idiota lá de Brasília, que foi no Cruzeiro das Selfies lá para tirar selfie com a Greta, e teve ajuda do governo, o governo ajudou para ele sair de Israel e não sei o que lá. A Juliana não, a Juliana é só idiota útil, né, na visão do governo Lula, não merece esse tipo de coisa. O Guilherme Kilter colocou aqui as várias vezes que o governo ajudou outras pessoas, né, o Cesare Battisti. Cesare Battisti, vocês sabem, é um terrorista italiano que matou pessoas na Itália e se refugiou no Brasil, e o Lula protegeu o cara o quanto pôde, né? E manteve ele aqui no Brasil o quanto pôde. O Henrique Pisolato, que foi um ladrão do governo Lula, que roubou um monte de dinheiro do Banco do Brasil, no mensalão, ele fugiu para a Itália com passaporte falso, o governo fez tudo que podia para não extraditar o cara, né? A mulher lá do Peru, o governo fez tudo que tinha. Quando teve o caramelo, né, agora eu não sei se é cavalo ou se é égua, eu não lembro no final das contas, tinha uma confusão dessa, alguns diziam que era égua, outros diziam que era cavalo. Enfim, o fato é que na enchente lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, esse cavalo no teto do local aqui, o pessoal ficou impressionado. Aí mandaram um monte de gente, mandaram bombeiros para salvar ele, coisa e tal. Mas mandar o avião para pegar o corpo da Júlia não pode, né? Aí, cara, o pior, né? Que ó, a FAB botou sigilo de 5 anos nos gastos para trazer a ex-ministra, a ex-primeira-dama do Peru ao Brasil. A Ladra, né, que é amiga do Lula, que é amigo que gosta desse ladroagem. E ela foi, olha só, ela foi condenada lá no Peru por roubalheira da Lava Jato, tá? A Lava Jato acabou aqui no Brasil, mas no Peru não acabou não, continuou prendendo os corruptos lá. Ela foi presa por essa corrupção, a mesma corrupção que o Lula foi preso também. O Lula mandou um avião lá. E quanto é que custou isso pra gente? Ninguém vai saber, porque ficou sigilo de 5 anos colocado pela FAB nessa história para não saber, né? Aí, agora, o que eu acho o mais revoltante dessa história é um idiota como o Wesley Durães,
que é um filho da puta de um idiota, de um jornalista de merda, fazer fake news para ajudar o governo. Uma fake news vergonhosa. Meu amigo, como é que você dorme à noite sabendo que tá com o pau do Lula na sua boca, cacete? Olha só o que esse cara falou aqui, ó. Não, porque o artigo 257 do decreto 9199 de 2017 veta o pagamento de despesas. O Brasil auxilia apenas em acompanhamento de acidentes e coisa tal. Que vergonha! Aqui, ó. A assistência consular não compreende o custeio. Tá aqui, vamos ver no artigo direto, tá aqui, ó. Artigo 9.199. Regulamentação da lei tal que institui a lei de imigração. Primeiro problema nisso aqui. Essa lei aqui refere-se à migração, a pessoas que estão se mudando para outro país. Não se refere a pessoas que estão fazendo turismo. Ela estava fazendo turismo, ela não ia se mudar para a Indonésia. Ela estava lá fazendo turismo, né? Mas, de qualquer forma, é verdade que essa lei também determina a questão dos consulados e como que os consulados brasileiros atuam para atender brasileiros no exterior, né? E aí, em determinado ponto, fala aqui, no artigo 257, como ele fala, artigo 257, a assistência consular compreende. Aí fala aqui, o acompanhamento de casos, acidentes, hospitalização e falecimentos e prisão no exterior. A localização e repatriação de nacionais brasileiros, o apoio em caso de conflitos armados e catástrofes naturais. Agora, parágrafo 1º, a assistência consular não compreende o custeio de despesas com sepultamento e translado de corpos de nacionais que tenham falecido no exterior, nem despesas de hospitalização, excetuados os itens médicos e atendimento emergencial em situação de caráter humanitário. Então tem dois problemas nessa história aqui. O primeiro problema é, isso aqui proíbe a translado do corpo? Não, não proíbe. O Lula podia ter mandado pegar lá do mesmo jeito, não tem nada. E segundo, o item excetua situações de caráter humanitário. A morte dela foi uma morte trágica, uma morte que chocou o Brasil inteiro. É claramente um caso humanitário. O Lula podia ter usado essa exceção para trazer o corpo dela sem problema algum. Não tem absolutamente nada que vete o translado. Então, ele está dizendo aqui, não, que veta o pagamento. Não, não veta. Não diz que o governo não tem a obrigação de trazer corpos de brasileiros que venham a falecer no exterior. Isso eu concordo. Não há essa obrigação do Lula em fazer isso. Mas diante de um caso de tanta repercussão de uma pessoa que, de novo, é eleitora do Lula, né? Por que o Lula não vai e não manda um avião lá para trazer ela para cá? Né? Por que não faz um negócio para ajudar ela, no final das contas? Um caso que tomou uma repercussão enorme no Brasil. Não pode, não, a gente gastou o dinheiro todo com a mulher lá do Peru, lá com a corrupta do Peru, amiga do Lula, que trouxe para cá, e gastaram o dinheiro todo com ela e não pode mandar o avião lá para pegar a Juliana lá na Indonésia, né? Um absurdo, uma nojeira isso. Mais nojento é que esse idiota desse jornalista do UOL teve a coragem, a pachorra de escrever nessa coluna dele aqui, o que é um absurdo completo, um antijornalismo, uma coisa de mau caráter, de gente que está querendo ajudar o governo a qualquer custo e não percebe a besteira que está falando aqui. Não veta de forma alguma. Diz que não paga, mas não quer dizer que seja proibido pagar. Ou seja, o governo poderia fazer uma exceção e pagar, até pela questão de caráter humanitário, como está dizendo aqui. Então, um absurdo. Sim, o governo Lula poderia ter mandado o avião lá. Não mandou porque não quis. O governo Lula não mandou porque não achou o caso importante o suficiente. Um monte de gente, eleitor do Lula, ai não, Lula ajuda ela, a coisa... Poderia ter ajudado, poderia ter mandado equipe para ajudar ela lá e coisa e tal. Não mandou nada, como é tradição do Lula. O Lula é um idiota completo, né? E aqui, ó, no final das contas, sabe quem fez o máximo possível para salvar a menina? Não foi governo nenhum, não foi governo da Indonésia, não foi governo do Brasil, não foi governo de lugar nenhum do mundo. Foi um herói anônimo, o cara aqui, ó, o Agam Rijani, que é um alpinista muito conhecido ali na região. Ele saiu da casa dele de nada, ninguém obrigou ele, ninguém pagou a ele, ninguém fez nada para ele. Ele foi lá para ajudar a Juliana, porque ele é um especialista nesse tipo de coisa, e chega a ser muito interessante, porque tá ele com um cigarrinho na boca aqui, e cara, eu juro pra você, eu falei pra vocês, eu já fiz trilha, né? E você vê muito esse tipo de gente, a gente acha que cigarro é uma coisa mais anti-esportiva e coisa e tal, meu amigo, tá cheio de gente que fuma e faz essas coisas todas. A verdade é essa. Não tô dizendo pra fumar não, tá? Cigarro faz mal mesmo, tá? Mas assim, querer dizer que só porque o cara fuma, chega até a tirar onda o cara, né? E ele foi lá com um monte de gente e desceu ali uma equipe inteira lá, ajudando ele lá para tirar o corpo da menina, porque ela caiu, no final das contas, mais de 1000 metros lá para baixo, né? É um despenhadeiro enorme ali, né? Enfim, realmente uma tragédia enorme, mas esse pessoal são heróis, porque conseguiram resgatar o corpo dela
e o cara escalou o vulcão, fumou um cigarro, desceu 1 quilômetro, localizou o corpo, dormiu segurando o corpo para não deixar deslizar, quando amanheceu botou o cigarro na boca e trouxe. Não é bem assim, tá? Ele foi içado de volta, porque a verdade é que o lugar ali não dá nem para escalar, porque é a terra fofa, se você tenta subir, a terra desce, né? Então tem que ser com corda para puxar a pessoa ali. Mas beleza, mas conseguiu salvar a menina, para você ver como é que eu falo para vocês. O que resolve os problemas do mundo são as pessoas. Governo só atrapalha, governo só impõe merda, só cria regulamentação que não ajuda em porra nenhuma, só foge. E quando realmente podia fazer alguma coisa para ajudar, diz que não. Ai, que não pode, porque o decreto, sei lá o que, artigo, não sei que lá, de não sei que onde do decreto. Ah, eu não posso ajudar, lamento muito, boa sorte aí. Isso não é a exceção para o governo, isso é a regra. Governo, na hora de cobrar imposto, vai cobrar sem pensar 2 vezes. Na hora de te ajudar, meu amigo, espera sentado. Enfim, de novo, e para resolver o problema, o Alexandre Pato, jogador da seleção brasileira, muito famoso, fez muito sucesso e coisa e tal, muito rico, se ofereceu para pagar o translado do corpo dela, então, ou seja, a família não vai precisar, né? Algumas pessoas acho que falaram até dela fazer uma vaquinha e coisa e tal, mas nem vai precisar. O Alexandre Pato se comprometeu, obrigado aí ao Pato, em nome de todos os brasileiros, por ter ajudado a menina, que realmente foi um caso que chocou todo mundo aqui no Brasil, né? Que bom que vai ter esse negócio. Mais uma vez, um particular, uma pessoa, um indivíduo ajudando outro indivíduo. Governo não ajuda ninguém, meu amigo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.